É isso aí, galera. Vamos lá. Mais um vídeo para o canal R Tecnológico. Curte aí, clica no sininho. Vamos compartilhar isso aí, evoluir. Ajuda a gente aí nessa empreitada. A gente vai falar para vocês dessa vez sobre criptomoedas, né? Como é que funciona? Como é que funciona esse mundo da criptomoedas aí? A gente vai dar uma explanação para vocês básica aí, para vocês saberem, se ligarem, né, de como é que funciona. Vamos lá. Então, nessa figura a gente tem aí, vou exemplificar, o Paulo vai fazer uma transação, né, vai fazer uma transferência de criptomoeda para a Ana. Então, como é que funciona isso aí? O Paulo, ele abre a sua carteira de Bitcoin, tá? A carteira ou wallet de Bitcoin é uma sequência de letras e números aí, 40 e tantos caracteres, né? Você consegue essa carteira através de exchange ou através até mesmo do próprio blockchain, tá? A gente vai falar um pouco mais para vocês aí sobre blockchain, a grande descoberta e a grande invenção, tá? Mas é isso aí, o Paulo abre a sua carteira, né, de Bitcoin, ele copia e escaneia a carteira da Ana, é uma outra, né? A Ana também tem a carteirinha de Bitcoin dela lá, sequência de letras e números, 40 e tantos caracteres, né? E ele registra essa carteira. Então ele vai por exemplo, o Paulo usando uma exchange, tá? Então ele usa uma exchange, ele preenche a carteira da Ana, né, o valor de destino e pede para processar, tá? A exchange, ela vai pegar a chave privada do Paulo para assinar aquela transação, tá? Isso aí é tudo lógico, né? Então é tudo digital. Não tem, né, não tem papel, não tem nada. É uma moeda virtual. Ele está transferindo uma moeda virtual ali para a Ana, a Bitcoin, certo? Essa transação, ela é propagada na internet para os nós da rede, tá? Como a gente está falando de Bitcoin, então é na rede Bitcoin, tá? Se fosse na Ethereum, seria a mesma coisa. Ele vai propagar na rede Ethereum essa transação. Essa transação, ela vai para os mineradores. Os mineradores incluem o hash das transações válidas, tá, na blockchain. Ela valida aquela transação. Então, o minerador até recebe o incentivo para poder descobrir os hashes da mineração. Isso aí é chamado do Proof of Work, né? O minerador trabalha para descobrir o hash, né? Na verdade, ele coloca um computador lá, o computador fica fazendo um cálculo matemático medonho para descobrir os hashes. O hash de toda uma árvore, a árvore de Merkle. Mais para frente eu vou falar sobre isso também, tá? E então ele pega aquela transação, pega o hash, né? E os nós verificam o bloco, tá? O bloco validou, ele propaga novamente na rede e está validado, tá? Então aquela transação fica registrada na blockchain e a Ana recebe lá o seu Bitcoin, tá? Basicamente é isso. Tudo isso acontece em no máximo 10 minutos, que é o tempo que é de criação dos blocos na blockchain da rede Bitcoin, tá? Então, a gente vai falar agora, passo a passo, item a item, sobre esses caras aqui. São os componentes de uma transação, né? O Paulo pegou lá a carteira da Ana, que é a sequência numérica, registrou na Binance, registrou na Exchange. Essa Exchange pega a chave privada do Paulo. Vou falar também sobre chave privada, chave pública. E ela registra, passa isso aí para a rede do Bitcoin. Os mineradores, através dos hashes, descobrem os hashes, e esses hashes são os caras que validam efetivamente as transações, tá? Validou a transação, ela é incluída num bloco, né? E esse bloco, uma vez
estando ali na rede Bitcoin, a Ana acaba recebendo ali o seu Bitcoin. Vamos lá, vamos falar passo a passo aí o que é cada um desses componentes, tá? Então, como eu falei para vocês, o Paulo tem que abrir a carteira dele, né? A carteira, o wallet. O que é o wallet? O wallet é uma sequência alfanumérica, letras e números aí, de 40 e tantos caracteres, tá? Ela é única. Cada pessoa tem a sua carteira, a sua wallet, tá? Eu posso ter aí carteira de Bitcoin, carteira de Ethereum, Cardano, Solana, né? É uma carteira para cada rede dessa aí, tá? Então é isso. Na carteira, quando eu vou criar uma carteira, são criadas duas chaves, tá? A chave pública é aquela que você usa para receber, né? Você quer receber o Bitcoin, a moeda de uma outra pessoa, você informa essa chave pública, é onde a pessoa vai fazer os depósitos ali para você, tá? É como uma conta de banco, né? E tem a chave privada. A chave privada, essa aí é a assinatura das suas, das suas transações, tá? Nunca informe essa chave para ninguém. Tá? De posse dessa chave, a pessoa tem acesso à sua conta, né? E pode fazer o que quiser, tá? Então é assim, isso é como se fosse a senha do seu cartão de crédito débito ali, tá? Cartão de débito mesmo. A pessoa vai lá, consegue sacar, transferir para outra conta e tudo mais. Então, é isso aí. Chave privada é para guardar. Sigiloso, tá? E a carteira, a wallet? Onde consigo a minha wallet? Bom, como falei para vocês, né? Vocês conseguem ela através de exchange, né? A Binance, por exemplo, você faz o registro nela e quando você acessa lá a corretora, ela te fornece as várias carteiras para cada moeda daquela ali, tá? Seja Bitcoin, Ethereum e etc. Tá? Mais para frente eu vou falar para vocês aí a gama enorme de criptomoedas. Com relação à segurança, basicamente existem três formas de você guardar, né, a sua wallet. Seja em papel, você imprime a sua chave privada, né, num papel para você não perder, e costuma acontecer muito. A pessoa vai lá, faz um wallet, faz uma transação aqui, outra ali, tá, aí tem umas moedinhas ali e acaba perdendo a chave privada, tá? E é a chave pública, né? Então, assim, o controle disso é realmente você tem que guardar e a chave privada ali, o pessoal imprime, né, e coloca no cofre essa chave privada, que é justamente para não perder, né? O problema do papel, né, é aquele tal negócio, roubarem, queimou, perdeu, vai perder as moedas que tem lá na sua carteira, tá? A digital é aquela que você mantém através de uma exchange, né, no seu próprio computador e tudo mais. A chave privada tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quando você faz o registro numa exchange, por exemplo, ela te passa, né, as exchange, né, boas aí, aquela que tem autenticação e tudo mais, né, senha segura. E então é assim, é uma outra forma de você guardar a sua wallet, né, através de meios digitais. E existe também a forma de pendrive. Existem pendrives próprios para isso, para você guardar, né, a sua wallet. Esses pendrives apropriados, esses pendrives próprios para isso, eles têm uns custos elevados, tá, por conta de toda a sua criptografia, forma de construção e tudo mais. Às vezes não compensa, você tem pouquinho, que nem eu aí, às vezes não compensa, né, você pagar um pendrive para manter a tua carteira. De repente
uma boa exchange aí para manter o seu sigilo, o seu segredo, de repente ajuda bastante também, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre exchange. Existem os riscos aí também por trás disso, tá? Então vamos lá, a gente entrou ali no fator exchange, no componente de rede exchange. Tá? Existem vários aí, tá? Binance, BTC, Hockey, BitMEX, Poloniex, Bakti, Sex, IO, Sex? Nossa, ficou meio estranho esse Sex aí, hein? Bom, mas é isso, a Coindex, tá? Existem aí bastante exchanges, tá? Eu particularmente uso a Binance, né? Ela é global e tem atendido muito bem, tá? Mesmo por conta ali das as suas taxas, né? Então é isso. Através de uma exchange você pode fazer os seus pagamentos e recebimentos, né? É nela que você faz as conversões de moedas, né? Ah, eu quero comprar Bitcoin, né? Então você vai lá, deposita real, né? Na exchange você converte aquele real para Bitcoin, assim como você consegue transferir, converter para qualquer outra moeda, tá? Ethereum, Solana, Cardano e etc. Né? Decentraland entra no outro mundo, né? E aí vai. E vice-versa, assim como você pode pegar a tua moeda virtual lá e converter para real, para dólar, para o que você quiser, tá? A exchange, como escolher uma boa exchange, tá? São fatores muito importantes. A segurança, por exemplo, autenticação em 2 etapas, aquela que pede para você digitar o código que está no teu celular, senha forte, né? Você digitar uma senha ali com N caracteres, colocar símbolos no meio da sua senha e tudo mais, reconhecimento facial, né? Então, assim, existe algumas autenticações aí que te ajudam bastante. Aquela que tudo quanto é transação pede para você validar com SMS, e-mail, tá? São fatores muito importantes para você ver ali na exchange. Custos e taxas. Verifique as taxas executadas. Existem exchange aí que cobram aí horrores, tá? Você tá ali com o seu Bitcoin, aí você quer transferir, quer converter o seu Bitcoin para real, aí você quer sacar aquele real, tem exchange que demora até 3 dias para aquele real cair na sua conta, né? Então é assim. E as taxas também, né? Além de pedir 3 dias para cair na conta, ainda tem que pagar lá R$ 2, R$ 5 por transação. Então é importante você verificar o tempo das transações, né? E as taxas executadas. Outra coisa bastante importante é a plataforma, né? Android, navegador pelos browsers, macOS, né? Para ver se dá para executar pela Apple, ou alguns não dá. E assim, a plataforma é muito importante. Ela te dá recurso para você explorar a exchange. Existem exchanges que trazem estatísticas bastante importantes, né, na moeda. Às vezes quer converter de uma moeda para outra, mas não sabe se é uma boa opção. Tem exchange que tem essas estatísticas, né, na plataforma deles. É bastante interessante. Recursos, existem. Vocês têm que avaliar os recursos das exchanges. Aula grátis, né? Os benefícios que elas te dão. E outra coisa bastante importante também é a estabilidade da rede, né? Estabilidade. Tem exchange que faz alteração aí, não fala, às vezes você fica 1 dia, 2 dias fora. Tá meio complicado aí. Existem algumas exchanges que estão pisando na bola. Então, vai nos fóruns aí, pesquisem bastante sobre a exchange, né, antes de você tomar ela ali como a tua carteira definitiva, tá? Existe uma regra entre os traders bastante interessante, que é assim,
Não coloque todos os ovos numa única cesta. Tá? É a mesma coisa. Não deixe toda a tua grana numa única exchange. A rede Bitcoin, a rede Ethereum, que são geridas ali através de blockchain, elas são invioláveis. Mais para frente vou explicar para vocês. É muito difícil um hacker atacar, por exemplo, as blockchain. A criptografia exercida, né, a confiabilidade através de hashes, ela deixa uma rede muito segura. O ataque nela é complicado. Vou falar mais um pouquinho, estou adiantando um pouquinho ali, né? Mas é assim, a ideia é você não deixar toda a tua grana numa única exchange. Mesmo que seja pouquinha, eu ainda acredito que é bom você diversificar. Eu, particularmente, uso a Binance, né, e uso também o mercado Bitcoin. Tá? Então é isso aí. Tá aí o nosso ranking, né? O ranking das 5 melhores exchanges, né? É claro que vocês devem levantar o seu próprio, né, ter a sua própria ideia aí do que é melhor para vocês, né? Então, colocamos ali a Bitcoin Trade em primeiro, a Foxbit, né, em segundo, Mercado Bitcoin em terceiro. Mercado Bitcoin é aquele que eu falei para vocês dos 3 dias para tua grana cair na conta. Complicado o mercado de Bitcoin. Melhor esse troço aí, meu. Assim não dá, não. Hein? Nova DAX. Nova DAX também, o pessoal gosta bastante, né? E a Binance. A Binance bastante estável, taxas muito boas, transações na hora. Tá? Essa aí é interessante, bastante interessante. Tá? Tenho gostado bastante da Binance. Né? Um outro componente muito importante da rede é o blockchain. Eu diria que é o mais importante da rede. Foi a grande sacada ali, criada pelo nosso, né? Satoshi Nakamoto. Como é que funciona ela? Ela é o livro-razão, um registro, hash de todas as transações. O hash é uma sequência de letras e números, assim como a tua wallet. A tua wallet ela é criada com um hash, praticamente. Tá? Ela é criada numa rede e justamente para trazer a segurança, né, ela é criada através de hashes. Tá? O hash é único. Cada transação tem o seu hash. Cada bloco tem o seu hash. Cada carteira tem o seu hash, que é essa sequência. Sequência de letras e números, alfanumérica. Então, ela é armazenada em todos os nós da rede. A rede do Bitcoin. Tá? Ela é armazenada em todos os nós da rede. O blockchain é armazenado em todos os nós da rede. O que significa isso? Que assim, existem computadores aí, todos os computadores, eles têm uma parcela, né, do Bitcoin. Mais para frente eu vou explicar para vocês da árvore Merkle, que é justamente a amarração dessas transações, dos blocos. Tá? Fazendo tudo isso, ter a rede blockchain, a rede segura. Os blocos, né, esses blocos, eles são imutáveis. Uma transação registrada ali na blockchain, ela é eterna, fica lá, não muda. Tá? Os mineradores, eles calculam os hashes. E cada hash desse validado na blockchain, o minerador acaba levando ali uma bonificação. Leva uma grana para isso. Vou explicar também. Ela é uma rede muito segura. Essa amarração de hashes, essa amarração de blocos, torna a rede tão segura que, assim, para ter um ataque nessa rede, o ataque teria que ser efetivo em mais de 51% dos nós, em mais de 51% dos computadores. Você tem uma rede com milhões de computadores aí, cada um com uma parcela do seu blockchain, ele todo formando uma rede. Tá? E essa rede ela é validada. Um computador fala para o outro e sabe qual que é a blockchain, né, os registros que estão no outro.
Existe uma conversa generalizada aí, e para alterar toda essa rede, teria que alterar pelo menos 51% da rede. 51%, aí eles tomam como maioria, e aí sim valeria aquela alteração. Mas para que isso acontecesse, o processamento teria que ser uma coisa estrondosa, uma coisa animal, muito grande. Tá? É muito processamento. É o mundo inteiro processando. Você precisaria de um computador que hoje em dia não existe para poder fazer essa alteração em 51% dos nós de uma rede. Tá? Como que funciona a blockchain? Né? Como eu falei para vocês, ela é formada por blocos. Tá? O bloco 1, bloco 2, bloco 3, né? Formadas por blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. E esses blocos eles são amarrados entre si. Tá? Por exemplo, dentro do bloco 1 eu tenho a transação 1, transação 2, transação 3, transação 4, transação 1 do João, transação 1 da Maria, transação 2 do João, transação 2 do Bob. Né? A do João, a primeira, ele sacou 100 Bitcoin. A da Maria, ela recebeu 100 Bitcoin. A do João, sacou 100 Bitcoin. E assim, cada transação dessa tem o seu hash. Tá? A mesma forma que existe a amarração aqui dos blocos, existem as amarrações das transações. Tá? O bloco, como é que é a amarração do bloco? No cabeçalho do bloco, eu tenho o hash daquele bloco e a profundidade. Né? Eu tenho um hash identificando o bloco, é o hash da identificação do bloco e a profundidade daquele bloco. Pô, mas para que a profundidade? A profundidade é para informar quantas transações tem dentro daquele bloco. Vocês vão entender na explicação sobre a árvore Merkle. Tá? Mas é assim, cada transação dessa existe a amarração que é feita aqui por fora. Então assim, o bloco 1, ele recebe um hash, que é a assinatura ABC. Essa assinatura, ela está no bloco 2. O bloco 2 sabia que o antecessor era aquele bloco lá, daquela assinatura. E a mesma coisa, o bloco 2 ele tem a sua identificação e a sua profundidade. Quantas transações tem dentro daquele bloco. Tá? E no final, quando é formado, quando é fechado o bloco, ele recebe o hash, né? Ele tem o hash dele. Esse hash dele vai para o bloco 3. E assim vai. Então, toda a rede ela fica amarrada e imutável. Não tem mais alteração. Essas transações ficam registradas aqui e ficam ali para sempre. Tá? Mas como é que funciona a amarração das transações? Das transações, dos blocos. Dentro de um bloco existe essa amarração. É a amarração de profundidade. Tá? É a tal da árvore Merkle. E os blocos vale a mesma coisa. Os blocos também têm essa amarração. Então é uma rede que cresce exponencialmente. É muito grande. Tá? Como é que é? Embaixo eu tenho as minhas transações. Tá? Essas transações elas têm que ser validadas. Então, data block 0, data block 1, data block 2, data block 3, data block 4. Tudo isso aqui é fechado com hashes. Então, a minha transação 1, ela tem um hash. A minha transação 0 tem um hash. A transação 1, outro hash. A 2, outro. A 3, outro. A 4, cada transação tem só o hash. Tá? O casamento desses dois hashes da transação 1 com a transação 2, cria-se um outro hash. O hash dessas transações 1 e 2, tá? Associadas às transações 2 e 3, tem outro hash. E o hash de tudo isso aqui tem o top hash, que é o hash que faz a amarração definitiva, é o hash raiz. Tá? Então é assim que funciona uma árvore Merkle. É uma estrutura de dados dividida em várias camadas. Tá? Então é assim, eu tenho um hash, esse um hash ele
foi derivado de 2, que foi derivado de 4, que foi derivado de 8, e aqui poderiam haver outras transações, outras camadas abaixo, né? Então esses 8 viriam de 16, de 32, 64, 128, 256, 512 e lá vai, né? Pedrada. Daqui a pouco, quando você vai ver, são milhões de transação num único bloco. É aí que torna a rede blockchain muito interessante. Você consegue ter a confiabilidade, né, e o registro de milhões de transações, todas geridas através de um único hash. Tá? Capaz de armazenar grande quantidade de dados. É realmente muita coisa, dá para guardar muita coisa aqui. Tá? E a estrutura de fácil verificação de dados. Como que é isso? Para você gerar um hash desse, né, é aqui que rola a mineração. Você minerando e descobrindo cada hash desse aqui de uma transação, você recebe uma parcela, uma bonificação, né? Você descobrindo o hash do bloco, você recebe 6 bitcoins, 1,7 milhões hoje, janeiro de 2022, tá? Então é assim, você minerar pode ser uma coisa bastante interessante. Isso no Work of Proof of Work, né? E a estrutura de fácil verificação, como é que funciona isso? Para quem conhece o Sudoku, tá? O Sudoku é muito difícil. Você pega um Sudoku Hard Express Master Blaster, né? É muito difícil de você conseguir resolver ele. Porém, é muito fácil de você verificar o Sudoku, né? Cada quadradinho daquele tem número de 1 a 9, na mesma linha não pode ter repetição, na mesma coluna não pode ter repetição, né? Essas são as regras ali do Sudoku. E assim, para você conferir um Sudoku é muito fácil, você só bate o olho, né? Só de bater o olho você consegue conferir ele em 1 minuto. Tá? Mas para você resolver é realmente muito complicado, tamanho as alterações, tamanho as probabilidades, né, de cada casa daquela. É a mesma coisa ali que funcionam os hashes. Muito difíceis de serem gerados, porém muito fáceis de serem verificados. Né? E é uma estrutura altamente segura. Como eu falei para vocês, se você alterar qualquer dado desse, você altera praticamente toda uma árvore. Tá? Aquele top hash vai ser alterado. Então aquele bloco já não vale mais, ele é descartado e acaba recebendo o bloco da blockchain, da rede. A rede com mais de 50% vale o que está na rede. E é isso aí. Então, o blockchain, tá aí um exemplo, né, de blockchain. Na rede Bitcoin, cada bloco pode ter no máximo 2 mega. E hoje essa rede aí está falando na casa dos tera. É muito dado, muita informação. Tá? É muito dado, muita informação. Essa rede está enorme. A primeira transação do bloco é baseada em moeda. Na rede Bitcoin, para que seja gerada ali o Proof of Work, a prova de trabalho, né? Aquela primeira transação ela é a partir de moeda, Bitcoin. Então é o depósito de uma moeda. E é justamente esse depósito da moeda que vai pagar a mineração para aquele bloco. O cabeçalho do bloco tem hash do bloco anterior e a altura do bloco. Como eu falei para vocês, é necessário saber a profundidade dessa árvore para saber quantas transações tem lá embaixo. É tudo amarrado através de hashes, mas você precisa da identificação de qual a profundidade. Quantas transações existem dentro daquela árvore Merkle, aquele bloco.
Então, esse é o bloco. Falando um pouco mais sobre blockchain, né? O uso do blockchain vai além das criptomoedas. Ele pode ser utilizado nas eleições, por exemplo, né? Registrando os votos. É muito fácil de você verificar. Para você ter a votação, é uma votação que fica ali eternamente gravada. E não dá para alterar. Qualquer coisa mais segura do que essa, não tem como. Então seria muito importante nas eleições. Na saúde, com registro de paciente, dados médicos, receituário e tudo mais. No sistema público, né? Trazendo transparência e segurança para os dados, né? Toda a contabilidade, informações, transações, material que vai, material que vem, transferência de ativo e etc. Nos bancos, né, com registro das transações, registro de clientes e etc. Todos aqueles dados bancários, tudo numa rede Bitcoin, blockchain, tá? E contratos inteligentes, né? Autoexecutáveis. Um contrato, por exemplo, a gente está falando, entrando agora no papo do smart contract, né, que são os pequenos contratos ali. No contrato está lá, executar em fevereiro de 2023, né? Vai pagar tantos Bitcoin para tal pessoa. Então, são os contratos inteligentes. Falando agora sobre componentes de rede, a parte de hash. O que é o hash? Hash é essa sequência, letras e números aqui, ó, gerado por um algoritmo. Tá? Esse algoritmo ele pode ser SHA-256, SHA-128, hoje em dia é utilizado aí o 256 na rede Bitcoin. Tá? Como é que funciona isso? Você tem o bloco tem o nonce, tem o timestamp, a lista de transações, né? E o previous hash, que é o hash da transação anterior, do bloco anterior. Tá? Com esses dados é executado um algoritmo, né? Um algoritmo é uma linguagem de programação para poder identificar um novo hash, para ser gerado um novo hash, essa sequência única. Qualquer dado que você altere aqui, por menor que seja, você coloca um espaço entre um caractere e outro, qualquer coisa que você altere aqui, tá? Até o próprio timestamp, né? Esse algoritmo vai gerar um hash diferente, um hash novo. Para cada transação, para cada bloco, é gerado ali o seu hash. O hash, então, é uma função criptográfica. É uma função de geração ali de caracteres única. Ele gera sequência única de caracteres irrepetíveis. Não repete, tá? Não repete. Ele tem tamanho fixo de acordo com o código utilizado, se ele é 128 ou 256 bits. É o SHA-256, utilizado aí na rede Bitcoin, na rede Ethereum. A maior parte das redes aí usam, acho que todas elas usam aí o 256. Maior segurança e maior gama de dados aí para você poder trabalhar. Qualquer alteração resulta num hash novo. Objetivo: garantir a autenticidade dos dados, tá? Você alterou qualquer dado, você tem alteração no hash novo. Falando um pouco mais sobre hash, né? Como eu falei para vocês, tem ali o 256 e o 128. O hash 256 ele gera um hash de 64 caracteres. O 128 ele gera uma sequência de 32 caracteres. Detalhe técnico aí, né? Componente da rede hash. Como é que funciona isso? O hash é utilizado pela blockchain, né? Usado na blockchain, que é a rede, né? A rede que gera ali gere, né? O Bitcoin.
através de uma estrutura Merkle, né, utilizada na criação das carteiras, wallet, por exemplo. A mineração faz uso intensivo do hash, o SHA-256, calculando milhões de hashes para criar novos blocos. Né? Novos blocos, novas transações. Toda transação é autenticada por um hash. Todos os blocos são amarrados por hashes. Esse algoritmo aí, tá? Conforme aumenta o número de mineradores em busca do hash, mais blocos são lançados na rede. Então a taxa de geração evolui e, consequentemente, o grau de dificuldade da mineração. É a tal da concorrência, né? Quem entrega primeiro o hash calculado é o que leva o bônus. Então além de ser um algoritmo complexo para ser executado, ainda tem a questão concorrência. Tá? Falar um pouco sobre mineração. O que é a mineração? Mineração é o processamento executado pelos mineradores para encontrar os hashes. No ecossistema Bitcoin, os novos hashes são a criação de novos Bitcoins. Basicamente é o seguinte, a mineração. O cara coloca ali o computador dele para conectar na rede Bitcoin, e esse computador recebe o algoritmo, recebe a sequência, e o computador do indivíduo tem que fazer ali o hash, fazer o cálculo da árvore. Tá? Quem entrega primeiro esse hash calculado leva uma gratificação, um bônus. Isso é a mineração, a grosso modo. Tá? Então, o minerador ele é recompensado por uma taxa de transação autenticada. Tá? Uma taxa. Hoje essa taxa ela está em 2,23 dólares. Um minerador, para autenticar a primeira transação do bloco, fica elegível a receber 6,25 bitcoins. Essa primeira transação é a tal chamada Proof of Work, é a prova de trabalho, é a geração daquele bloco. Tá? Quando a blockchain vai lançar um novo bloco, né, de Bitcoin, através do blockchain vai gerar um novo bloco, a primeira transação, lembra que falei para vocês que ela é gerada, né, através de uma transação que envolve moeda, no caso Bitcoin. Aquele Bitcoin, aquelas transações iniciais, vão fazer justamente para pagar o minerador, para pagar o Proof of Work. Né? Existe todo um trabalho em cima daquele bloco. Tá? E as transações também são pagas através dos hashes gerados. O minerador recebe ali 2,23 dólares por transação. Na rede haverá, no máximo, 21 milhões de Bitcoin. Isso aí está previsto para acabar, né, Bitcoin 2141, se eu não me engano. Tu vê na tabela aí, vou estar explicando isso aí um pouco mais para frente, tá? Então a rede vai ter no máximo 21 milhões. Se eu não me engano, tá por cerca de 88% dos bitcoins já foram gerados. A cada 4 anos, o número de bitcoin do bloco cai pela metade. Hoje é de 6,25 e daqui 4 anos vai ser 3,15 bitcoin para gerar aquele primeiro bloco. Ou seja, minerar bitcoin vai ficar cada vez mais difícil. Mas, assim, existem outras redes. Existem outras redes que trabalham através do Proof of Work, né? E minera do mesmo jeito. A mineração requer alto poder de processamento. E comunicação também, diga-se de passagem. Porque além de você processar todos os hashes de um bloco, você ainda precisa também entregar aquilo. Quem entrega primeiro leva. Tá? Então é isso aí.
Hoje em dia o pessoal usa bastante placas de vídeo para fazer a mineração. Por que placas de vídeo? Porque a placa de vídeo ela consiste de vários núcleos. Tá? Você pega uma placa aí que tem em torno de 500 núcleos, né, geridos ali através do sistema CUDA, que é o sistema que melhora bastante a parte de processamento. Então, placas de vídeo têm alto poder de processamento. Hoje o pessoal usa bastante placa de vídeo, tá? Corrida aí com pessoal buscando placas de vídeo e mineração. Existe uma grande guerra aí porque tá acabando as placas de vídeo no setor. Aí o preço dela subiu demais, 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 demais. Então, você comprar uma placa de vídeo hoje para minerar, precisa ver muito bem, você precisa ter um projeto muito bem arquitetado para isso. Se você vai financiar uma placa de vídeo, por exemplo, você leva em torno aí de 10 meses, 12 meses para ela se autopagar, né? Então, assim, placa de vídeo o pessoal mais usa aí para minerar. Tá? A mineração requer um time para manter funcionando adequadamente. O que significa? Assim, você não basta ligar a tua máquina, conectar na rede e deixar funcionando. Você tem você tem variáveis, por exemplo, variáveis de rede elétrica, rede de dados, né, aquecimento, dia tá calor, dia tá frio. Você tem a questão da poeira, né? São vários fatores aí que você tem que observar. E às vezes você precisa de um time para ficar monitorando isso. Mesmo você tendo a possibilidade de fazer todo o seu gerenciamento através da internet, né? Então hoje eu pego o meu celular e através do celular eu sei tudo o que está acontecendo com a minha rig. Se ela está esquentando, né? Se ela está minerando de acordo, né? Se o processamento dela está legal, né? Apesar disso, ainda é importante você ter alguém para ir lá, desligar, ligar, fazer a manutenção preventiva, né? Então, envolve aí um time, né? Os dois fatores que mais comprometem o meio ambiente na mineração. O processamento ele requer alto consumo de energia elétrica. No Proof of Work, então você tem um processamento muito feroz nas placas de vídeo. E placa de vídeo esquenta demais, 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 demais. E o aquecimento também é o consumo de energia elétrica, né? Energia elétrica. Então, é gerado calor excessivo e alto consumo de energia. Esses aí são os piores fatores ali que envolvem o meio ambiente. Então, como eu falei para você, tem aí também o alto custo de hardware. Aumentou demais aí as placas de vídeo, né? Componentes da rede, mineração, Proof of Work e o Proof of Stake, prova de estado. Existe uma diferença de conceito, que uma é você colocar o seu computador para ficar minerando, né, e o outro é você participar de uma rede de autenticação. São duas coisas diferentes. Tá? Você coloca o seu computador para ficar fazendo ali aquelas contas malucas, algoritmo e tudo mais, e outra é você estar na rede para autenticar as transações. Você coloca os hashes autenticados. Existe uma diferença de conceito aí, e isso vai impactar todo o mercado. Tá? No Proof of Work, os participantes dos nós são chamados de mineradores. Já no Proof of Stake, eles são chamados de validadores, são os caras que validam, né? Na primeira, a capacidade de mineração depende do poder de dos computadores, enquanto que na outra, de participar. Você tem que estar na rede participando, né? A mineração produz moedas no Proof of Work,
enquanto que nas outras, novas moedas não são formadas, não tem mais moeda. Não tem mais moeda, como é que eu recebo então? E a moeda é a que pagava a minha mineração. Você vai receber através de taxas por transação. É a linha logo abaixo aí, né? Enquanto os mineradores recebiam recompensa por blocos formados, né? Agora na Proof of Stake, você recebe por transação validada. Então, na primeira, um consumo massivo de energia, enquanto que na outra, baixo ou moderado o consumo de energia. Com relação à vulnerabilidade, tá? A primeira, você precisava de um ataque aí de 51% ou mais da rede para poder fazer qualquer alteração no seu blockchain. A segunda, disseram que vai ser impossível, né? Vamos ver. Vamos ver na prática isso aí, né? Esperar um pouquinho, estabilizar essa nova ideia aí para a gente poder estudar e ver na prática como é que funciona, né? Na teoria, está parecendo muito bonito. Então é isso aí. Componentes de rede, mineração. A mineração pode ser feita desde pequenas rigs, né? Você pega uma máquina com 1, 2, 4, né, 8 placas de vídeo, né, poder de processamento de cada placa de vídeo aí diferentes, né? Então você pode ter rigs pequenas, né? Aquela rig caseira, botar para minerar, como existem verdadeiras fazendas, né? O pessoal chama de fazenda, as farms, né? São galpões com placas e mais placas ali, né? Eu falei que tá acabando as placas de vídeo, olha o que o pessoal tá fazendo aí, né? Colocando placa de vídeo tudo para minerar nos galpões, né? E então é isso, as placas de vídeo tá acabando no mercado aí, né? Então, pô, mas você não falou que minerar depende de processamento, quem entrega primeiro recebe ali a bonificação. Pô, mas eu vou competir minhas 2, 3, 4 plaquinhas contra um galpão inteiro? Pera lá! Daqui a pouco a gente vai falar sobre pool de mineração, tá? Pool de mineração. É isso aí. Pool de mineração te ajuda com isso. Tá? Já eu chego lá. Aqui, ó. Pool de mineração. O que é o pool de mineração? É uma espécie de cooperativa, né? Onde o poder de mineração de cada nó, cada computador é somado. Como é que funciona isso? É assim, meu computador tem 4 plaquinhas. 4 plaquinhas, 8 plaquinhas, né? 12. Né? Eu tenho ali 2, 3 computadores. Né? O vizinho tem mais umas 4 plaquinhas, o outro tem mais 4 plaquinhas. A gente entra num pool de mineração, tá? Por exemplo, o Hive-On, né? O Hive-OS é o sistema operacional. Hive-On é o pool de mineração. Todo mundo conecta lá no Hive-On. O Hive-On é que vai fazer o serviço pesado de gerir, né, todos os mineradores. Então a gente vira aí, na verdade, uma grande fazenda, né, de mineração. Cada bloco que o Hive-On recebe, ele vai partilhar, né, essa renda com os vários mineradores que estão ali no seu pool. Né? O pool, então, é uma cooperativa entre cada computador somado à sua rede, ao seu pool, né, de mineração. Quando um pool encontrar um bloco, a recompensa é distribuída de forma proporcional. Eu tenho 4 placas, recebo referente a 4 plaquinhas. Meu poder de processamento. Como é que é calculado o poder de processamento? É o mega hash por segundo. O hash é o cara que autentica. Então, mega hash, né, é uma velocidade de processamento. É uma velocidade de processamento. Assim como metros por segundo, né, quilômetros por litro. Né, a gente tem um mega hash por segundo. Quantos hashes são gerados por segundo? É o seu poder de processamento. Né? Ó,
escolha um pool que envolve alguns fatores, né? A escolha do pool. A resposta do ping, né? Não adianta eu conectar num pool onde o meu ping está muito alto. Então a comunicação tem que ser uma comunicação boa, um ping baixo. Na parte prática eu vou falar bastante sobre isso. A gente vai gerar ainda um vídeo, né? Tá na agulha já, para gerar o vídeo explicando ali a parte técnica, a parte, né? Como você faz as coisas, como você monta a tua rig de mineração. Lá eu vou falar também sobre o ping. É o ping mesmo. Eu abro um prompt ali e dou um ping no cara lá, um ping na Binance. Né? A Binance também tem pool de mineração. Um ping no Hive-On, né? É outro pool de mineração. E outro fator importante para você escolher o seu pool de mineração é a taxa. O pessoal chama de gas, né? O gas é a taxa para transferência. Binance, por exemplo, não tem taxa. Eu minero no pool, transfiro para minha conta, né, a conta da Binance, e depois converto aquilo para real e transfiro para minha conta corrente. É assim, essas taxas é bastante importante você olhar. Tem minerador aí, tem pool de mineração, cobra até praticamente 10%. Então, vamos dar uma examinada. Né? Sem contar tempo também. Né? Você faz a mineração, você está minerando lá o Ethereum, né? Aí você quer passar do pool para uma outra conta. Pede 3 dias para transferência. É complicado. Às vezes você quer fazer uma transação rápida e não pode. Né? E qual moeda será minerada? É bastante importante você escolher o seu pool de mineração. Eu coloquei aqui um link. Vou abrir esse link aqui para vocês darem uma olhada aí. Tá? É assim. Aqui eu tenho as várias moedas. Tá? As várias moedas, é um ranking de moedas. Por exemplo, quero minerar Bitcoin. Então, para minerar Bitcoin, essas aqui são as redes. Né? São as redes para mineração. É importante dar uma olhada nessas redes de minerações aqui, nos pools de mineração, e ver aí qual que é a velocidade, a taxa envolvida, né? O histórico. Bastante interessante. Na parte prática ainda vou falar sobre esse site aqui. Tá? Então é isso. Deixei o link aqui para vocês. Ajuda bastante, tanto para você escolher qual moeda que você vai minerar, assim como qual pool você vai escolher para minerar também. Tá? E é isso aí. Fechando aí, novamente, não deixe de compartilhar, clica no sininho, se inscreva no canal, tá? E ajuda a gente aí a fortalecer esse canal aí, fortalecer o R Tecnológico. Valeu?